Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui hoje para falar sobre o Salmo 46. Eu queria falar com vocês hoje sobre algumas lições que nós tiramos desse salmo. Esse salmo, que tem 11 versículos, né? Ele fala sobre algo atual. Apesar de ter sido escrito há muito tempo atrás, né, há cerca de 700 anos antes de Cristo, esse salmo específico, né, ele fala de coisas bem atuais para mim e para você. Fala sobre a importância que eu e você precisamos ter a certeza e a segurança de que o Deus que nós servimos é um Deus completo, é um Deus que não dorme, é um Deus que trabalha todos os dias, incansavelmente, para que eu e você, nós venhamos a ser homens e mulheres bem-sucedidos em todas as áreas. Se eu e você, nós aplicarmos essas lições na nossa vida, se nós tivermos isso bem fixado em nós, nós vamos ter uma vida cristã muito mais desenvolvida. Então, esse momento que esse salmo foi escrito, ele era um momento onde o povo de Deus estava sendo perseguido pelos assírios. Essa época foi a época, os estudiosos, os teólogos, eles mais ou menos que entre eles, né, eles têm um acordo de que esse salmo foi escrito por Ezequias, o rei Ezequias, aquele mesmo, aquele que você já sabe que foi aquele rei que foi visitado por Deus e Deus disse a ele que ele ia morrer, que ele tinha que pôr a casa dele em ordem, e aí ele orou a Deus, pediu a Deus por mais 15 anos e Deus respondeu a sua oração. Então, os teólogos eles acreditam que não só esse Salmo 46, mas também o 47 e o 48 foram escritos por Ezequias, neste tempo, no tempo em que os assírios estavam guerreando contra o povo em Jerusalém, né? Quando Jerusalém foi tomada, ia ser tomada por eles, mas Deus deu a vitória ao povo de Israel. Então, o texto mostra para mim e para você que Deus está sempre em movimento. Deus é um Deus que está sempre em movimento. Por isso é que eu e você não podemos ficar parados. Nós precisamos entender o mover de Deus e seguirmos na direção em que Deus está se movendo, na direção em que a nuvem está se movendo. Eu e você precisamos caminhar sempre nessa direção. Então, nesse salmo, eu e você, nós vemos que Deus tem o controle de tudo, tudo está nas mãos de Deus. Ele não é um Deus irresponsável, não é um Deus que deixa o seu povo, deixa aquele que acredita nele caminhar sozinho, de forma alguma. Pelo contrário, nada escapa aos olhos de Deus. Tudo está na direção de Deus, tudo está no controle de Deus. E aqui eu e você, a gente vê 3 lições aqui neste texto. E essas 3 lições que eu e você tiramos daqui é que Deus que Deus está e que Deus faz. Então, a primeira que eu e você vamos comentar aqui é que Deus é. Do versículo 1 ao versículo 3 do Salmo 46, nós lemos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Nestes 3 versículos, eu e você vemos que o nosso Deus Ele não era, não foi, não será, Ele é naquela época, é hoje, vai ser amanhã e todos os dias Ele é. Não é uma coisa do passado. Deus é refúgio. É o primeiro versículo, eu e você vemos que Ele é refúgio. Refúgio é um lugar onde eu e você podemos nos abrigar, nos esconder em toda e qualquer situação, em situações de crise, em situações de angústia, em situações onde nós possamos nos sentir sozinhos. Saiba que Deus é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza. Fortaleza é um lugar protegido, é um lugar fortificado, é um lugar
bem cercado, protegido, é um lugar onde as pessoas lá dentro se sentem seguras. Então, querido, esta é a principal lição que eu e você precisamos tomar para nós nesta noite, que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então nele eu e você podemos estar seguros, independente do que nós estivermos passando, independente do que você estiver enfrentando, saiba que em Deus você está seguro, você não está sozinho, Deus está com você. As fortalezas humanas, elas são destrutíveis. A casa que eu e você moramos, se soprar um vento muito forte ou se der um terremoto, ela de repente pode ruir, mas as fortalezas divinas, as fortalezas espirituais são indestrutíveis. Deus, a fortaleza que Ele é para mim e para você é indestrutível. Não há como destruir essa fortaleza, ela é impenetrável. Nada penetra na fortaleza que Deus oferece para mim e para você. Ele é o nosso socorro, não somente um socorro presente, mas um socorro bem presente. Bem presente é algo mais caloroso, né? Nós podemos exemplificar esse socorro presente como um abraço. Quando eu e você damos um abraço em alguém que nós conhecemos, nós podemos dar um abraço simples, mas quando nós abraçamos alguém que faz muito tempo que nós não vemos, nós o abraçamos de forma calorosa, intensa. Assim também eu quero que você faça essa relação com o socorro de Deus. O socorro de Deus é bem presente, é intenso, é caloroso, é algo que nos envolve, é algo que está sempre conosco à nossa disposição quando nós precisarmos. Ele é o nosso socorro. O nosso Deus é Deus que pode todas as coisas. Deus não é limitado, Deus não tem limitações. Então, neste salmo, Ezequias estava expressando a sua inteira confiança em que Deus iria livrá-lo daquela situação, iria livrá-lo daquela situação em que ele estava, onde os assírios estavam cercando a cidade, e ele sabia que os assírios poderiam a qualquer momento entrar na cidade, mas ele tinha confiança que Deus era o seu socorro bem presente, que independente de ele estar ali dentro da cidade e a cidade ser fortificada, Deus era quem realmente estava guardando aquela cidade. Deus era que realmente estava ali provendo tudo o que eles fossem precisar para aquele momento em que eles iriam passar. Então aí eu e você seguimos para o segundo ponto. O segundo ponto é o ponto em que Deus está. Deus está no meio do seu povo. No versículo 4 ao versículo 7 nós vimos: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se esbravecem, os reinos se movem. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Deus é o nosso refúgio. Ezequias, ele foi um rei à frente do seu tempo. Ele providenciou, ele usando de sabedoria divina, usando da direção de Deus, ele construiu, ele projetou um sistema subterrâneo de água que ligava o manancial de Gion, né, no vale de Cedron, ao tanque de Siloé, dentro da cidade. Esse tanque ficava bem no meio da cidade, e a cidade então era toda abastecida pelo tanque de Siloé. A água vinha de fora, ela era trazida até ali, e a água naquela época era algo muito precioso, era preciosa a água. As pessoas brigavam por causa de água, os reis faziam guerra por causa de poços cavados no deserto, né? Então a água era algo muito precioso. E Ezequias sabia que um meio pelo qual os assírios iriam atacá-lo seria cortando esse canal de abastecimento,
seria entulhando ou fazendo com que este sistema de água subterrâneo fosse interrompido. E se isso acontecesse, então o povo poderia, dentro da cidade, ficar sem água, ficar sem provisão, não é? Porque a água é a provisão. Porém, queridos, ele tinha certeza. Ele disse aqui, o seu coração tinha certeza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ele sabia que Deus era o seu rio. Ele sabia que, apesar dele estar captando água do rio Gihon, ele sabia que o seu verdadeiro provedor era Deus. Ele sabia que era de Deus que provia verdadeiramente o rio de água da vida, que trazia vida. Aquela água que o povo bebia, trazia para eles, matava a sede do corpo, supria as necessidades do corpo, as necessidades biológicas. Porém, o rio de Deus, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deste rio fluía vida. Assim também eu e você hoje, nós temos a certeza disso, que Deus é o rio de vida que traz para mim e para você refrigério, que traz consolo, que traz vida para o nosso corpo, que traz vida para a nossa alma, para o nosso espírito. Essa água vem do Senhor. E então, aquele rio, né, que supria a cidade, Ezequias colocou Deus, fez um simbolismo, né, ele fez uma relação entre aquele rio e Deus. Então, isso é uma coisa fantástica, né, porque Deus estava com ele tinha certeza que nada poderia derrotá-lo, nada poderia impedir aquela vitória que Deus já tinha prometido para ele. Eu e você hoje não vivemos tempos diferentes, nós vivemos dificuldades, vivemos ansiedades causadas por toda essa situação que nós temos vivido, situação onde as pessoas ficam inseguras, elas ficam, muitas pessoas hoje em dia, elas perderam o seu ânimo, perderam a intensidade, até mesmo com Deus, a intensidade com as coisas de Deus. Mas eu e você estamos sendo todos os dias alimentados pela palavra de Deus e incentivados a continuarmos, querido. Esta palavra que eu estou trazendo para você hoje é uma palavra que eu quero que traga para você incentivo, traga para você ânimo, traga para você coragem, traga para você uma disposição, a disposição de continuar, a disposição de olhar e saber que Deus é o seu refúgio, que você não está sozinho, que o Senhor é Deus que te guarda, é Deus que te protege. Ezequias tinha essa certeza. Ezequias sabia que, independente de toda aquela situação, Deus havia dado para ele a promessa de que estaria com ele e de que ele não precisaria se preocupar. Deus trabalha para mim e para você, queridos. Deus faz um milagre dele na minha vida e na sua vida conforme a matéria, conforme a matéria-prima que eu e você damos para ele. Por isso é que nós precisamos dar fé, por isso é que nós precisamos de ânimo, nós precisamos ter a certeza no nosso coração, e essa certeza precisa nos envolver de tal forma que nós não tenhamos nenhuma dúvida, como Ezequias fez aqui. Ele tinha certeza que nada o derrotaria, nada poderia derrotá-lo, porque Deus estava no meio da cidade, Deus estava com ele. Saiba, querido, que Deus está no meio da sua casa, Deus está no meio da sua família, Deus está contigo, Deus está ao seu lado, Ele nunca vai te deixar sozinho. Deus é Deus que trabalha para mim e para você, Ele é Deus presente. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus prometeu para nós, Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. A consumação é o fim. Então, nós não podemos duvidar disso. Você não precisa se preocupar, não precisa se angustiar, porque aquilo que Jesus prometeu, Ele vai cumprir. Ele estará com você até a consumação dos séculos, ou seja, até que chegue o fim, até que chegue o momento em que Deus vai nos chamar para encontrarmos com Ele, porque
o dia em que Jesus virá para nos buscar, pode ser o meu dia antes que o seu, pode ser que Ele me chame antes de você, pode ser que nós venhamos a ser chamados juntos e venhamos a subir no arrebatamento ou não, mas fato é, querido, que eu e você precisamos entender que até este dia, até o dia em que Ele nos chamar, Ele estará conosco. Aleluia, glória a Deus. Então nós podemos ter a certeza que Ele está no controle, nada sai do seu controle. Em João capítulo 5, versículo 17, nós vemos que Deus está trabalhando por nós. Se você quiser acompanhar comigo, lá em João capítulo 5, versículo 17, nós vemos esta afirmação que diz assim: e Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Deus trabalha por mim e por você. Ele trabalha para que eu e você venhamos todos os dias a ter o fôlego de vida, a termos as alianças que não mudam, a aliança do sol, da noite, da lua, o dia e a noite, a chuva, as estações, a estação do verão, do inverno, todas essas coisas. Deus trabalha para manter essa aliança comigo e com você. Ele trabalha todos os dias e Ele está no controle de tudo. Em Isaías capítulo 40, no verso 22, ele fala sobre isso. Isaías 40, 22 fala: Ele está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele gafanhotos. Ele estende os céus e os desenhos para nela habitar. Ele faz voltar ao nada dos príncipes e reduz a nada os juízes da terra. Ou seja, tudo está no controle dele. Não há nada que escape dos olhos de Deus, que escape do controle de Deus. Às vezes eu e você vemos uma situação como essa que está acontecendo agora e nós pensamos, o que será que Deus está fazendo? Mas acredite, Deus está trabalhando ainda por mim e por você, como nós vimos lá em João, e Ele tem o controle de todas as coisas. A outra lição é que Deus faz, do versículo 8 ao versículo 11, nós lemos: Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Como é bom, como é maravilhoso quando eu e você ouvimos a nossa voz dizer isso, quando nós lemos em voz alta isso e nos ouvimos dizer, o Senhor é o nosso refúgio, aleluia. Se Ele é o nosso refúgio, querido, nós estamos seguros, estamos bem guardados. Deus faz cessar as guerras. Nossas guerras, muitas vezes as pessoas pensam em guerra, já imaginam pessoas brigando com pessoas, mas a nossa maior guerra não é contra pessoas, a nossa maior guerra é conosco mesmo, a nossa maior guerra é com o nosso desânimo, é com muitas vezes a nossa falta de disposição, é com os nossos medos, com as nossas angústias. Eu e você precisamos colocar tudo diante do Senhor, tudo no altar do Senhor, tudo aos seus pés, tendo a certeza, como Ezequias disse aqui, o Senhor dos exércitos está conosco, vinde, contemplemos. Nós não podemos nos esquecer, queridos, eu e você não podemos nos esquecer do que Deus tem feito, do que Deus tem feito na nossa vida, do que Ele tem feito na vida das pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas que nós conhecemos. Nós não podemos nos esquecer daquilo que Ele já fez, porque Ele é o mesmo Deus. Então, se Ele operou no passado, Ele vai operar na minha vida, Ele vai operar na sua vida. Tudo aquilo que Ele disse na sua palavra que Ele faria, Ele é capaz de fazer hoje ainda. Deus não mudou, a sua capacidade de realizar milagres não mudou. Ele não existe crise lá no céu. Essa pandemia que nós vivemos aqui na terra hoje não existe no céu. O céu não tem crise lá. Lá as coisas continuam fluindo normalmente. Deus continua trabalhando para dar a mim e a você
aquilo que o nosso coração tem buscado, aquilo que nós temos almejado. Ele promete para nós que coisas grandes Ele faria para mim e para você. Como nós vimos aqui, Ele faz cessar as guerras, queima os carros, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Eu e você precisamos descansar, aprender a descansar no Senhor, aprender a descansar nas suas promessas, descansar esperando que Ele tenha o momento certo para nos abençoar. O Senhor não tarda as suas promessas, Ele também não adianta elas. Ele faz tudo no tempo certo. E eu e você precisamos somente nos aquietar na presença do Senhor, acreditando que Deus tem o poder para todas as coisas. Para terminar, eu vou ler aqui em Isaías capítulo 43, verso 19, que fala para mim e para você sobre as coisas novas que Deus faz nas nossas vidas. Isaías 43, 19. Então diz assim: Vede, eu faço uma coisa nova, que está saindo à luz, não a percebeis? Porém um caminho no deserto e rio no ermo. Aleluia. Querido, Deus pode colocar para mim e para você um caminho neste deserto. Talvez você esteja enfrentando um deserto neste momento, mas acredite, Deus tem para você um rio neste deserto. Ele tem um caminho de vitória para você. E em meio a tudo isso, se você acreditar, se você confiar, Deus vai se mostrar para você como o Deus grande, o Deus tremendo, o Deus poderoso, como nós lemos aqui no Salmo 46. O Deus que faz todas as coisas, o Deus que está conosco e que vai ser exaltado nessa situação. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.